E aí, o que é essa, qual é a ideia disso, né? Deixa eu ver se eu não... Não, isso aí. A ideia da agricultura sintrópica é olhar para essas matas que a gente ainda tem em diferentes lugares, né, do nosso bairro, da nossa comunidade, né, do nosso estado, enfim, e observar que algo acontece ali que não precisa da nossa intervenção, e que por anos e anos ela se mantém de pé, né, as árvores se desenvolvem, as ervas, os cipós, toda essa dinâmica está acontecendo ali, sem a necessidade de uma intervenção, e com uma dinâmica bastante particular, né? Então, e tentar trazer essa dinâmica, né, para os canteiros, para a terra, né? Tentar imitar muitos processos. Quando a gente olha por dentro do mato, né, a gente vê que ele não é feito de uma espécie só, né? A gente tem inúmeras espécies, né? A gente tem hábitos diferentes, a gente tem os cipós, daí a gente tem as árvores, daí a gente tem as ervas, né? A gente tem arbustos, cada um deles ocupando um lugar, cada um deles com maior ou menor necessidade de luz. A gente mostrou aquele dia que vocês estavam aqui, a araucária, né, o pinheiro brasileiro, que quando a gente olha de fora do mato, ela se destaca, né, a gente chama ela de uma espécie emergente, ela é a que mais vai precisar do sol, ela está lá no topo, né, ela precisa de todo o sol possível, ela não pode estar aqui dentro da mata no seu estágio adulto, né, ela precisa estar num outro, de um outro espaço, né, como que a gente consegue perceber quando a gente olha a mata de fora, e quando a gente olha de dentro, a gente vê que a gente tem entradas de luz diferentes, né, que possibilitam crescimentos distintos. E quando a gente olha para o chão da floresta, né, esse é o grande segredo dessa agricultura. Hoje em dia, a transformação dos espaços em nível mundial está se dando nesse ponto. Canteiro não é mais canteiro deserto, né? Canteiro é canteiro coberto, seja com recursos que for, mas ele não é mais aquele canteiro feito só de terra e cada plantinha no seu lugar, né? Porque se viu que esse dura um tempo, né? E exige muitos insumos, né? Aí aqui a gente tem uma outra imagem do site da Ana Maria Primavesi, né? Quem fez o curso de canteiros, eu citei ela. É uma cientista que faleceu em 2020, né, viveu 100 anos, uma cientista do solo, e ela sempre traz, né, que na agricultura a gente tem que tentar manter a vida na sua totalidade, né, a fauna, a flora, ela não está afastada disso, ela está integrada, né, então, nos canteiros eu tenho a fauna ali, sim, né, eu tenho o ser humano constantemente, e eu tenho diferentes espécies também interagindo junto, né? Por quê? Porque tem esse dado que é bem potente, né? A planta, ela precisa de 45 a 80 nutrientes. Num sistema como esse, né? A gente tem os nutrientes ali no solo, né? Eles estão sendo ciclados a todo tempo, sendo a todo instante, né, trocados entre as plantas e o solo. Então, ela precisa disso. Mas daí, o que se faz na agricultura, nos canteiros, né, nas varandas, nos vasos, a gente coloca só 4, 5, 6 nutrientes, né, geralmente se compra um pacote pronto já de NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio, se coloca na planta. Mas isso não vai manter a saúde, né, dessa planta. Porque ela precisa de mais, ela precisa dessa dinâmica que está ali. Então, em algum momento, o que vai acontecer? Eu vou ter o ataque das chamadas pragas, que não são pragas, né? E aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar agrotóxico, e daí eu vou ter que colocar mais adubo, e assim esse ciclo nunca tem fim. E na natureza a gente tem um outro processo acontecendo, então essa agricultura busca imitar isso. Vamos lá. E aí, quando a gente... é importante a gente pensar nos princípios, né,
da agricultura sintrópica. Eu acho que eu pulei deixa eu ver só uma coisa aqui, que eu acho que eu pulei um slide. Deixa eu ver, que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, sabia? Aqui, ó. Esse aqui é bem legal da gente ver. O ser humano, ele faz agricultura há pelo menos 12 mil anos, né? Se a gente for ver. Então, tá na nossa constituição humana fazer agricultura há muito tempo, né? É orgânico a produção do próprio alimento. Aí a gente tem, na linha do tempo, né? Com a chegada da Revolução Industrial, a gente tem a agricultura chamada moderna, né? A agricultura convencional. E o que acontece? O aumento da população trouxe a falsa ideia de que o necessário seria produzir de forma absolutamente gigantesca a todo custo, né? E aí, com isso, se veio os agrotóxicos, os adubos químicos e a mecanização, né? O uso de máquinas pesadas na terra. Isso resolveu, de certa forma, né, na visão de um grupo da sociedade, aquela questão inicial do combate à fome. Porém, isso gerou inúmeros problemas que a gente está cansado de saber, né? Então, a gente tem, hoje, um solo muito desequilibrado em função desses insumos, muito compactado em função do peso do maquinário, né? Porque toda máquina pesada, ela até revira a terra, mas ela compacta o peso, né? Então, a gente tem muita dificuldade disso. Um grupo da sociedade, então, nesse período, né, aquele grupo que está mais preocupado com essas questões todas, começa a desenvolver, então, a chamada agroecologia, né, que ela não é só uma ciência, mas ela é uma prática social, uma luta social, que tenta ir num outro caminho, que não da agricultura moderna, né, porque está percebendo que não vai dar certo gerir dessa forma o solo. Dentro da agroecologia tem várias vertentes, uma delas é a agrofloresta, né, uma prática, né, que está dentro de um princípio que integra a natureza e a agricultura, e que, nesse caso, traz a árvore para os canteiros, dentro de uma medida, né, muito bem pensada. E dentro da agrofloresta, a gente tem um tipo de agricultura, de agrofloresta, que é chamada agricultura sintrópica, que, além de trazer a árvore para o canteiro, ela pensa no tempo das plantas e na necessidade de cada planta pelo sol. Então, ela busca, de fato, acompanhar a dinâmica, o tempo, o movimento das florestas, né? Não só trazer a árvore solitária para o canteiro, mas trazer os outros elementos, planejar muito bem o tempo em que o canteiro vai se sucedendo, né? E tentando fazer com que o meu plantio de alface, tomate, couve, com o tempo seja uma área, um solo mais potente, que permita ter novamente uma floresta, se for do interesse do local, né? Se não, uma horta potente constantemente. Beleza, deixa eu ver aqui. Tudo, inclusive, num dos vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês, que a agricultura sintrópica, ela não é feita de receita, mas sim de princípios que podem ir desde a varanda, desde a tua floreira, até um plantio em grande escala. Hoje já tem o pessoal assessorando plantios, por exemplo, de laranja, né? Tu tem cultivos que antes eram só de laranja. Aí o pessoal percebeu que a laranja, ela necessita de muito insumo se ela está solitária no sistema. Mesmo que tu ponha adubo, chega um ponto que ela adoece. Então, eles começaram a intercalar entre as linhas de laranja adubação verde. Essa adubação verde foi reciclando aqueles nutrientes e ela volta para a base das laranjeiras, elas vão ficando mais fortes.